Olá, continuando então com o livro Cidadania no Brasil, o longo caminho de José Murilo de Carvalho. Nós tínhamos parado no vídeo anterior, que era a introdução, na página 19. Hoje nós continuamos então na página 21, capítulo 1, Primeiros Passos, 1922 a 1930. Página 23. A primeira parte do trajeto nos levará a percorrer 108 anos da história do país, desde a independência em 1822 até o final da Primeira República em 1930. Do ponto de vista do progresso da cidadania, a única alteração importante que houve nesse período foi a abolição da escravidão em 1888. A abolição incorporou os ex-escravos, A abolição incorporou os ex-escravos aos direitos civis. Mesmo assim, a incorporação foi mais formal do que real. A passagem de um regime político para outro em 1889 trouxe poucas mudanças, mas inicialmente, pelo menos do ponto de vista político, foi o movimento que pôs fim à Primeira República em 1930. Antes de iniciar o percurso, no entanto, é preciso fazer rápida excursão à fase colonial. Algumas características da colonização portuguesa no Brasil deixaram marcas douradouras, relevantes para o problema que nos interessa. O peso do passado, 1500 a 1822. Ao proclamar a sua independência de Portugal em 1822, o Brasil herdou uma tradição cívica pouco encorajadora. Em três séculos de colonização, 1500 a 1822, os portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, linguística, cultural e religiosa, mas tinham também deixado uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, um Estado absolutista. À época da independência não havia cidadãos brasileiros, nem pátria brasileira. A história da colonização é conhecida. Lembro apenas alguns pontos que julgo pertinentes para a discussão. O primeiro deles tem a ver com o fato de que o futuro país nasceu da conquista de povos seminômades na Idade da Pedra Polida, por europeus detentores de tecnologias muito mais avançadas. O efeito imediato da conquista foi a dominação e o extermínio, pela guerra, pela escravidão e pela doença de milhões de indígenas. O segundo tem a ver com o fato de que a conquista teve conotação comercial. A colonização foi um empreendimento do governo colonial aliado a particulares. A atividade que melhor se prestou à finalidade lucrativa foi a produção de açúcar, mercadoria com crescente mercado na Europa. Essa produção tinha duas características importantes: exigia grandes capitais e muita mão de obra. A primeira foi responsável pela grande desigualdade que ao longo se estabeleceu entre os senhores de engenho e os outros habitantes. A segunda, pela escravidão dos africanos. Outros produtos tropicais, como o tabaco, juntaram-se depois ao açúcar. Consolidou-se por esse modo um traço que marcou durante séculos a economia e as sociedades brasileiras: o latifúndio monocultor e exportador de base escravista. Forçaram-se ao longo da costa núcleos populacionais baseados nesse tipo de atividade que construíram ou constituíram os principais polos de desenvolvimento da colônia e deram visibilidade econômica até o final do século XVII, quando a exploração do ouro passou a ter importância. A mineração, sobretudo de aluvião, requeria menor volume de capital e de mão de obra. Além disso, era atividade de natureza volátil, cheia de incertezas. As fortunas podiam surgir e desaparecer rapidamente. O ambiente urbano que logo cercou também contribuía para afrouxar os controles sociais, inclusive sobre a população escrava. Tudo isso contribuía para maior mobilidade social do que a existente nos latifúndios. Por outro lado, a exploração do ouro e do diamante sofreu com maior força a presença da máquina repressiva e fiscal do sistema colonial. As duas coisas, maior mobilidade e maior controle, tornaram a região mineradora mais propícia à rebelião política. Outra atividade econômica importante desde o início da colonização foi a criação de gado. O gado desenvolveu-se no interior do país como atividade subsidiária da grande propriedade agrícola. A pecuária era menos concentrada do que o latifúndio, usava menos mão de obra escrava e tinha sobre a mineração a vantagem de fugir ao controle das autoridades coloniais.
Mas o lado negativo gerava o grande isolamento da população em relação ao mundo da administração e da política. O poder privado exercia o domínio inconstante, ou melhor, o domínio inconteste. O fator mais negativo para a cidade foi a escravidão. Os escravos começaram a ser importados na segunda metade do século XVI. A importação continuou interrupta até 1850, 28 anos após a independência. Calcula-se que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia cerca de 3 milhões de escravos. Na época da independência, uma população de cerca de 5 milhões, incluindo os 800 mil índios. Havia mais de 1 milhão de escravos, embora concentrado nas áreas da grande agricultura exportadora e de mineração. Havia escravos em todas as atividades, inclusive urbanas. Nas cidades, eles exerciam várias tarefas dentro das casas e na rua. Nas casas, as escravas faziam o serviço doméstico, amamentavam os filhos da sinhá, satisfaziam a concupiscência dos senhores. Os filhos dos escravos faziam pequenos trabalhos e serviam de montaria nos brinquedinhos dos senhorzinhos. Na rua trabalhavam para os senhores ou eram por eles alugados. Em muitos casos, eram a única fonte de renda de viúvas. Trabalhavam de carregadores, vendedores, artesãos, barbeiros, prostitutas. Alguns eram alugadas para mendigar. Toda pessoa com algum recurso possuía um ou mais escravos. O Estado, os funcionários públicos, as ordens religiosas, os padres, todos eram proprietários de escravos. Era tão grande a força da escravidão que os próprios libertos, uma vez livres, adquiriram escravos. A escravidão penetrava em todas as classes, em todos os lugares, em todos os davãos ou desvãos da sociedade. A sociedade colonial era escravista de alto a baixo. A escravidão de índios foi praticada no início do período colonial, mas foi proibida pelas leis e teve oposição decidida dos jesuítas. Os índios brasileiros foram rapidamente dizimados. Calcula-se que havia na época da descoberta cerca de 4 milhões de índios. Em 1823 estavam menos de 1 milhão. Os que escaparam ou os que se miscigenaram ou foram empurrados para o interior do país. A miscigenação se deu à natureza da colonização portuguesa, comercial e masculina. Portugal, à época da conquista, tinha cerca de 1 milhão de habitantes, insuficientes para colonizar o vasto império que conquistara, sobretudo as partes menos habitadas, como o Brasil. Não havia mulheres para acompanhar os homens. Miscigenar era uma necessidade individual e política. A miscigenação se deu por parte da aceitação das mulheres indígenas, como parte pelo simples estupro. No caso das escravas africanas, o estupro era a regra. A escravidão e a grande propriedade não constituíam um ambiente favorável à formação de futuros cidadãos. Os escravos eles não eram cidadãos, não tinham os direitos civis básicos, a integridade física, podiam ser espancados. A liberdade e os casos extremos, a própria vida, já que a lei os considerava propriedade do Senhor, equiparando-se a animais. Entre escravos e senhores existia uma população legalmente livre, mas que faltavam quase todas as condições para o exercício dos direitos civis, sobretudo a educação. Ela dependia dos grandes proprietários para morar, trabalhar e defender-se contra o arbítrio do governo e de outros proprietários. Os que fugiam para o interior do país viviam isolados de toda a convivência social, transformando-se eventualmente eles próprios em grandes proprietários. Não se podia dizer que os senhores fossem cidadãos. Eram sem dúvidas livres, votavam e eram votados nas eleições municipais. Eram os homens bons, entre aspas, do período colonial. Faltava-lhes, no entanto, o próprio sentido da cidadania, a noção de igualdade de todos perante a lei. Eram simples potentados, eram simples potentados que absorviam parte das funções do Estado, sobretudo as funções judiciárias. Em suas mãos, a justiça, que, como vimos, é a principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples instrumento do poder pessoal. O poder do governo terminava na porteira das grandes fazendas. A justiça do rei ela tinha alcance limitado, ou porque não atingia os locais mais afetados das cidades, ou porque sofria oposição da justiça privada, dos grandes proprietários, ou porque não tinha autonomia perante as autoridades executivas, ou, finalmente, por estar sujeita à corrupção dos magistrados.
Muitas causas tinham de ser decididas em Lisboa, consumindo tempo e recurso fora do alcance da maioria da população. O cidadão comum ou recorria à proteção dos grandes proprietários ou ficava à mercê do arbítrio dos mais fortes. Mulheres e escravos estavam sob a jurisdição privada dos senhores. Não tinham acesso à justiça para se defenderem. Aos escravos só restava o recurso da fuga e da formação de quilombos. O recurso precário, porque os quilombos eram sistematicamente combatidos e exterminados por tropas do governo ou de particulares contratados pelo governo. Frequentemente, em vez de conflito entre as autoridades e os grandes proprietários, havia entre eles conluio, dependência mútua. A autoridade máxima nas localidades, por exemplo, eram os capitães-mors das milícias. Esses capitães-mors eram de investidura real, mas sua escolha era sempre feita entre os representantes da grande propriedade. Havia então confusão, que era igualmente conivência entre o poder do Estado e o poder privado dos proprietários. Os impostos eram também frequentemente arrecadados por meio de contratos com particulares. Outras funções públicas, como o registro de nascimentos, casamentos e óbitos, eram exercidas pelo clero católico. A consequência de tudo isso era que não existia de verdade um poder que pudesse ser chamado de público, isto é, que pudesse ser garantia de igualdade de todos perante a lei, que pudesse ser a garantia dos direitos civis. Outro aspecto da administração colonial portuguesa que dificultava o desenvolvimento de uma consciência de direitos era o descaso pela educação primária. De início, ela estava nas mãos dos jesuítas. Após a expulsão desses religiosos em 1759, o governo dela se encarregou, mas de maneira completamente inadequada. Não há dados sobre a alfabetização no final do período colonial, mas se verificamos que, em 1872, meio século após a independência, apenas 16% da população era alfabetizada. Poderemos ter uma ideia da situação naquela época. Claro que não se poderia esperar dos senhores qualquer iniciativa a favor da educação dos seus escravos ou dos seus dependentes. Não era do interesse da administração colonial ou dos senhores de escravos difundir essa arma cívica. Não havia também motivação religiosa para se educar. A Igreja Católica não incentivava a leitura da Bíblia. Na colônia, só se via a mulher aprendendo a ler nas imagens da Santana, mestra ensinando Nossa Senhora. A situação não era muito melhor na educação superior. Em contraste com a Espanha, Portugal nunca permitiu a criação da universidade em sua colônia. Ao final do período colonial, havia pelo menos 23 universidades na parte espanhola da América, 3 delas no México. Umas 150 mil pessoas tinham sido formadas nessas universidades. Só a Universidade do México formou 39.367 estudantes. Na parte portuguesa, escolas superiores só foram admitidas após a chegada da corte, em 1808. Os primeiros que quisessem e pudessem seguir o curso superior tinham que viajar a Portugal, sobretudo a Coimbra. Entre 1772 e 1872, passaram pela Universidade de Coimbra 1.242 estudantes brasileiros. Comparado com os 150 mil da colônia espanhola, o número é ridículo. A situação da cidade na colônia ela pode ser resumida nas palavras atribuídas ao Frei Vicente de Salvador. Há um bispo de Tucumã de passagem pelo Brasil. Segundo o Frei Vicente, em A História do Brasil, 1500-1627, teria dito o bispo: verdadeiramente nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo-a cada casa. Não havia república no Brasil, isto é, não havia sociedade política, não havia repúblicos, isto é, não havia cidadãos. Os direitos civis beneficiavam a poucos, os direitos políticos a pouquíssimos, os direitos sociais ainda não se falava, pois a assistência social ela estava a cargo da igreja e de particulares. Foram raras, em consequência, as manifestações cívicas durante a colônia. Executadas ou excetuadas as revoltas escravas, das quais as mais importantes foi a de Palmares, esmagada por particulares a soldo do governo. Quase todas as outras foram conflitos entre setores dominantes ou reações de brasileiros contra o domínio colonial. No século XVIII, houve 4 revoltas políticas. 3 delas foram lideradas por elementos da elite e constituíam protestos contra a política metropolitana a favor da independência de partes da colônia.
duas se passaram sintomaticamente na região das Minas, onde havia condições mais favoráveis à rebelião. A mais politizada foi a Inconfidência Mineira, em 1789, que se inspirou no ideário iluminista no século XVIII e no exemplo da independência das colônias da América do Norte. Mas seus líderes se restringiam aos setores dominantes, militares, fazendeiros, padres, poetas e magistrados. E ela não chegou às vias de fato. Mais popular foi a Revolta dos Alfaiates, em 1798, na Bahia, a única envolvendo militares de baixa patente, artesãos e escravos. Já sob a influência das ideias da Revolução Francesa, a sua natureza foi mais social e racial que política. O alvo principal dos rebeldes, quase todos negros e mulatos, era a escravidão e o domínio dos brancos. Distinguia-se das revoltas dos escravos anteriores por se localizar na cidade, importante, e não buscar a fuga para quilômetros distantes. Foi reprimida com rigor. A última e mais séria revolta do período colonial aconteceu em Pernambuco em 1817. Os rebeldes de Pernambuco eram militares de alta patente, comerciantes, senhores de engenho e, sobretudo, padres. Calculava-se em 45 o número de padres envolvidos, sob a forte influência maçônica. Os rebeldes proclamaram a República Independente, que incluía, além de Pernambuco, as capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Controlaram o governo durante 2 meses. Alguns dos líderes, inclusive padres, foram fuzilados. Na revolta de 1817 apareceram com mais clareza alguns traços de uma nascente consciência de direitos sociais e políticos. A República era vista como o governo dos povos livres, em oposição ao absolutismo monárquico. Mas as ideias de igualdade não iam muito longe. A escravidão nem foi tocada. Em 1817, houve, sobretudo, manifestações do espírito de resistência dos pernambucanos. Sintomaticamente, falavam-se em patriotas e não cidadãos. Ou melhor, falava-se em patriotas e não em cidadãos. O patriotismo era pernambucano mais que brasileiro. A identidade pernambucana fora gerada durante a prolongada luta contra os holandeses, no século XVII. Como vimos, as guerras, elas são poderosos fatores de criação de identidade. Chegou-se ao fim do período colonial com a grande maioria da população excluída dos direitos civis e políticos e sem existência de um sentido de nacionalidade. No máximo, havia alguns centros urbanos dotados de uma população politicamente mais aguerrida e alguns sentidos de identidade regional. Agora, ainda na página 31, 1822, os direitos políticos saem na frente. A independência ela não introduziu mudança radical no panorama descrito. Por um lado, a herança colonial ela era por demais negativa. Por outro, o processo de independência envolveu conflitos muito limitados. A comparação com os outros países da América Latina, a independência do Brasil foi relativamente pacífica. O conflito militar limitou-se às escaramuças do Rio de Janeiro e à resistência de tropas portuguesas em algumas províncias do norte, sobretudo Bahia e Maranhão. Não houve grandes guerras de libertação como na América Espanhola. Não houve mobilização de grandes exércitos, figuras grandes libertadores, entre aspas, como Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo de O'Higgins ou Antônio José de Sucre. Também não houve revoltas libertadoras chefiadas por líderes populares como os mexicanos Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. A revolta que mais se aproximou deste último modelo foi a de 1817, que se limitou a pequena parte do país e foi derrotada. A principal característica política da independência brasileira foi a negociação entre a elite nacional e a coroa portuguesa, e a Inglaterra, e tendo como figura mediadora o príncipe Dom Pedro. Do lado brasileiro, o principal negociador foi o José Bonifácio, que vivera longos anos em Portugal e fazia parte da alta burocracia da metrópole. Havia, sem dúvida, participantes mais radicais, sobretudo os padres e maçons. A maioria deles também aceitou uma independência negociada. A população do Rio de Janeiro e de outras capitais apoiou com entusiasmo o movimento de independência. Em alguns momentos, teve papel importante no enfrentamento das tropas portuguesas. Mas a sua principal contribuição foi de secundar, por meio de manifestações,
públicas à ação dos líderes, inclusive a de Dom Pedro. O radicalismo popular manifestava-se sobretudo no ódio aos portugueses, que controlavam as posições de poder e o comércio nas cidades costeiras. Parte da elite brasileira acreditou até o último momento ser possível uma solução que não implicasse a separação completa de Portugal. Foram as tentativas das cortes portuguesas de reconstruir a situação colonial que uniram os brasileiros em torno da ideia de separação. Mesmo assim, a separação ela foi feita, mantendo-se a monarquia e a Casa de Bragança. Graças à intermediação da Inglaterra, Portugal aceitou a independência do Brasil, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. A escolha de uma solução monárquica em vez de republicana deveu-se à convicção de elite que só a figura de um rei poderia manter a ordem social e a união das províncias que formavam a antiga colônia. O exemplo do que acontecera e ainda acontecia na ex-colônia espanhola assustava a elite. Os seus membros mais ilustrados, como José Bonifácio, queriam evitar a todo custo a fragmentação da ex-colônia em vários países pequenos e fracos e sonhavam com a construção de um grande império. Os outros temiam ainda que a agitação e a violência prováveis caso a opção fosse pela República, e trouxessem riscos para a ordem social. Acima de tudo, os proprietários rurais receavam algo parecido com o que sucedera no Haiti, onde os escravos tinham se rebelado, proclamado a independência e expulsado a população branca. O haitianismo, como se dizia na época, era um espantalho poderoso num país que dependia da mão de obra escrava, em que 2/3 da população eram mestiços. Era importante que a independência se fizesse de maneira ordenada, para evitar esses inconvenientes. Nada melhor do que um rei para garantir uma transição tranquila, sobretudo se esse rei contava com o apoio popular. O papel do povo, se não foi simples espectador, como queria Eduardo Prado, que o comparou ao carreiro do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, também não foi decisivo, nem tão importante como o da América do Norte ou mesmo da América Espanhola. A sua presença foi maior nas cidades costeiras, no interior, e foi quase nula. Nas capitais, províncias mais distantes, a notícia de independência ela só chegou 3 meses depois. No interior do país, demorou ainda mais. Por isso, não se pode dizer que a independência ela fez revelia ao povo, e também não seria correto afirmar que ela foi fruto de uma luta popular pela liberdade. O papel do povo foi mais decisivo em 1831, quando o primeiro imperador foi forçado a renunciar. Houve grande agitação nas ruas do Rio de Janeiro. Uma multidão se reuniu no campo de Santana, exigindo a reposição do ministério deposto. Ao povo uniram-se a tropa de vários políticos e raro momento de confraternização. Embora o movimento se limitasse ao Rio de Janeiro, o apoio era geral. No entanto, se é possível considerar 1831 como a verdadeira data da independência do país, os efeitos de transição de 1822 já eram suficientemente fortes para garantir a solução monárquica e conservadora. A tranquilidade da transição facilitou a continuidade social. Implantou-se um governo ao estilo das monarquias constitucionais e representativas europeias. Mas não se tocou na escravidão, apesar da pressão inglesa para aboli-la, ou pelo menos para interromper o tráfico de escravos. Com todo o seu liberalismo, a Constituição ignorou a escravidão, como se ela não existisse. Aliás, como vimos, nem a revolta republicana de 1817 ousou propor a libertação dos escravos. Ainda assim, apesar de constituir o avanço no que se refere aos direitos políticos, a independência, feita com a manutenção da escravidão, trazia em si limitações aos direitos civis. A época da independência do Brasil era puxado em 2 direções opostas: a direção americana republicana e a direção europeia monárquica. Do lado americano havia o exemplo admirado dos Estados Unidos e o exemplo recente mais temido que admirado dos países hispânicos. Do lado europeu havia a tradição colonial portuguesa, as pressões da Santa Aliança e, sobretudo, a influência mediadora da Inglaterra. Foi esta última que facilitou a solução conciliadora e forneceu um modelo monárquico de monarquia constitucional.
complementado pelas ideias do liberalismo francês pós-revolucionário. O constitucionalismo ele exigia a presença de um governo representativo baseado no voto dos cidadãos e na separação dos poderes políticos. A Constituição ortograda em 1824, ela regeu o país até o fim da monarquia, combinando ideias de constituições europeias, como a francesa de 1791 e a espanhola de 1812. Estabeleceu os três poderes tradicionais, o executivo e o legislativo, dividido entre Senado e Câmara e o judiciário. Como resíduo do absolutismo, criou ainda um quarto poder, chamado de moderador, que era privativo do imperador. A principal atribuição desse poder era a livre nomeação dos ministros de Estado, independentemente da opinião do legislativo. Essa atribuição ela fazia com que o sistema não fosse autenticamente parlamentar, conforme o modelo inglês, e poderia ser chamado de monarquia presidencial, de vez de que no presidencialismo republicano a nomeação de ministros também depende da aprovação do legislativo. A Constituição regulou os direitos políticos, definiu quem teria direito de votar e ser votado. Para os patrões, ou melhor, para os padrões da época, a legislação brasileira ela era muito liberal. Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de R$100 mil. Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a votar. As mulheres não votavam. E os escravos, naturalmente, não eram considerados cidadãos. Os libertos podiam votar na eleição primária. A limitação de idade comportava exceções. O limite caía para 21 anos no caso dos chefes de família, dos oficiais, militares, bacharéis, clérigos, empregados públicos, em geral de todos aqueles que tivessem independência econômica. A limitação de renda era de pouca importância. A maioria da população trabalhadora ganhava mais de R$100 mil por ano. Em 1876, o menor salário de serviço público era de R$6 mil. O critério de renda ele não excluía a população pobre do direito do voto. Dados de um município interior da província de Minas Gerais, em 1876, mostravam que os proprietários rurais representavam apenas 24% dos votantes. O restante era composto de trabalhadores rurais, artesãos, empregados públicos e alguns poucos profissionais liberais. As exigências de renda na Inglaterra, na época, eram muito mais altas, mesmo depois da reforma de 1832. A lei brasileira ela permitia ainda que os analfabetos votassem. Talvez um país europeu da época tivesse legislação tão liberal. A eleição ela era indireta, feita em 2 turnos. No primeiro, os votantes escolhiam os eleitores, na proporção de um eleitor para cada 100 domicílios. Os eleitores, que deviam ter renda de R$200 mil, elegiam os deputados e senadores. Os senadores eram eleitos em lista tríplice, do qual o imperador escolhia o candidato de sua preferência. Os senadores eram vitalícios. Os deputados eles tinham um mandato de 4 anos, a não ser que a Câmara fosse dissolvida antes. Nos municípios, os vereadores e juízes de paz eram eleitos pelos votantes em um só turno. Os presidentes de província eram de nomeação do governo central. A legislação permaneceu quase sem alteração até 1881. Em tese, ela permitia que quase toda a população adulta masculina participasse da formação do governo. Na prática, o número de pessoas que votavam era também grande, se levados em conta os padrões dos países europeus. De acordo com o censo de 1872, 13% da população total, excluídos os escravos, votavam. Segundo cálculos do historiador Richard Graham, antes de 1881, votavam em torno de 50% da população adulta masculina. Para efeito de comparação, observe-se que, em torno de 1870, a participação eleitoral na Inglaterra era de 7% da população total. Na Itália, 2%. Em Portugal, de 9%. Na Holanda, 2,5%. O sufrágio universal masculino existia apenas na França e na Suíça, onde só foi introduzido em 1848. A participação mais alta havia nos Estados Unidos, onde, por exemplo, 18% da população votou para presidente em 1888. Mas mesmo nesse caso, a diferença não era tão grande. Ainda pelo lado positivo, note-se que houve eleições ininterruptas de 1822 até 1930.
Elas foram suspensas apenas em casos excepcionais em locais específicos. Por exemplo, durante a guerra contra o Paraguai em 1865 e 1870, as eleições elas foram suspensas na província do Rio Grande do Sul, muito próxima do Teatro de Operações. A proclamação da República em 1889 também interrompeu as eleições por muito pouco tempo. Elas foram retomadas já no ano seguinte. A frequência das eleições era também grande, pois os mandatos de vereadores e juízes e pais eram de 2 anos. Havia eleições de senadores sempre que um deles morria. E a Câmara dos Deputados ela era dissolvida com frequência. Este era o lado formal dos direitos políticos. Ele, sem dúvida, representava grande avanço em relação à situação colonial. Mas é preciso perguntar, pela parte substantiva, como se davam as eleições? O que significavam elas na prática? Que tipo de cidadão era esse que representava para exercer o seu direito político? Qual era, enfim, o conteúdo real desse direito? Não é difícil de imaginar a resposta. Os brasileiros tornados cidadãos pela Constituição eram as mesmas pessoas que tinham vivido os 3 séculos de colonização nas condições que já foram descritas. Mais de 85% eram analfabetas, incapazes de ler um jornal, um decreto do governo, um alvará de justiça, uma postura municipal. Entre os analfabetos incluíam-se muitos dos grandes proprietários rurais. Mais de 90% da população vivia nas áreas rurais, sob o controle ou influência dos grandes proprietários. Nas cidades, muitos votantes eram funcionários públicos controlados pelo governo. Nas áreas rurais e urbanas haviam ainda o poder dos comandantes da Guarda Nacional. A Guarda era uma organização militarizada que abrangia toda a população adulta masculina. Os seus oficiais eram indicados pelo governo central entre as pessoas mais ricas do município. Nela combinavam-se as influências do governo e os grandes proprietários e comerciantes. Era grande o poder de pressão sobre os seus comandantes, sobre os votantes, que eram seus inferiores hierárquicos. A maior parte dos cidadãos do novo país eles não tinham tido a prática do exercício do voto durante a colônia. Certamente não tinha também a noção do que fosse um governo representativo, do que significava o ato de escolher alguém como seu representante político. Apenas a pequena parte da população urbana ela teria noção aproximada da natureza e do funcionamento das novas instituições. Até mesmo o patriotismo ele tinha um alcance restrito. Para muitos, ele não ia além do ódio ao português e não era o sentimento de pertencer a uma prática comum e soberana. Mas votar, muitos votavam. Eram convocadas as eleições pelos patrões, pelas autoridades do governo, pelos juízes de paz, pelos delegados da polícia, pelos párocos, pelos comandantes de Guarda Nacional. A luta política ela era intensa e violenta. O que estava em jogo não era o exercício do direito do cidadão, mas o domínio político local. O governo político local ele não podia perder as eleições. A derrota significava desprestígio e perda do controle de cargos públicos como os de delegados de polícia, de juiz municipal, de coletor de rendas, de pontos de guarda nacional, e tratava então de mobilizar o maior número possível de dependentes para vencer as eleições. As eleições elas eram frequentemente tumultuadas e violentas. Às vezes eram espetáculos tragicômicos. O governo ele tentava sempre reformar a legislação para evitar a violência e fraude, mas sempre sem muito êxito. No período inicial, a formação das mesas eleitorais ela dependia da aclamação popular. Aparentemente, um procedimento muito democrático, mas a consequência era que a votação primária ela acabava por ser decidida literalmente no grito. Quem gritava mais, formava mais as mesas. E as mesas faziam as eleições de acordo com os interesses de uma facção. Segundo um observador da época, Francisco Belisário Soares de Souza, a turbulência, o alariado, a violência, a pancadaria decidiam o conflito. E imagine-se que tudo isso acontecia dentro das igrejas. Por precaução, as imagens eram retiradas para não servirem de projéteis. Surgiram vários especialistas em burlar as eleições. O principal era o cabalista.
Ele cabia garantir a inclusão de maior número possível de partidários de seu chefe na linha votante. Um ponto importante para a inclusão ou exclusão disso era a renda. Mas a lei, ela não dizia como deveria ser ela demonstrada. Cabia ao cabalista fornecer a prova, que em geral era o testemunho de alguém pago para jurar que o votante tinha renda legal. O cabalista ele deveria ainda garantir o voto dos alistados. Na hora de votar, os alistados eles tinham que provar a sua identidade. Aí entrava outro personagem importante, o fósforo. Se o alistado ele não podia comparecer por qualquer razão, inclusive por ter morrido, comparecia o fósforo, isso é, uma pessoa que se fazia passar pelo verdadeiro votante. Bem falante, tendo ensaiado seu papel, o fósforo ele tentava convencer a mesa eleitoral de que era o votante legítimo. O bom fósforo votava várias vezes em locais diferentes, representando diversos votantes. Havia situações verdadeiramente cômicas. Podia aparecer em 2 fósforos para representar o mesmo votante. Vencia o mais hábil, ou o que contasse com um claque mais forte. O máximo da ironia dava quando se um fósforo disputava o direito de votar com o verdadeiro votante. Grande façanha era ganhar a tal disputa. Se conseguia, seu pagamento era dobrado. Outra figura importante era o capanga eleitoral. Os capangas eles cuidavam da parte mais truculenta do processo. Eram pessoas violentas, a soldo dos chefes locais. Cabia a eles proteger os partidários e, sobretudo, ameaçar e amedrontar os adversários, se possível evitando que comparecessem às eleições. Não raro entravam em choque com capangas adversários, provocando os, entre aspas, rolos eleitorais que está cheia de história do período. Eleitorais de que está cheia de história no período. Mesmo no Rio de Janeiro, maior cidade do país, a ação dos capangas, frequentemente capoeiras, era comum. Nos dias de eleição, bandos armados saíam pelas ruas, amedrontando os incautos cidadãos. Pode-se compreender que, nessas circunstâncias, muitos votantes não ousavam comparecer, com receio de sofrer humilhações. Votar era perigoso. Mas não acabava aí as malandragens eleitorais. Em caso de não haver comparecimento de votantes, a eleição se fazia assim mesmo. A ata era redita, como se tudo tivesse acontecido normalmente. Eram as chamadas eleições feitas entre aspas, a bico de pena. Isto é, apenas com uma caneta. Em geral, eram as que davam a aparência de maior regularidade, pois constava na ata que tudo se passara sem violência e absolutamente de acordo com as leis. Nessas circunstâncias, o voto ele tinha um sentido completamente diverso daquele imaginado pelos legisladores. Não se tratava do exercício do autogoverno, de direito de participar na vida política do país. Tratava-se de uma ação estritamente relacionada com as lutas locais. O votante ele não agia como parte da sociedade política de um partido político, mas como parte dependente de um chefe local, ao qual obedecia com maior ou menor fidelidade. O voto era um ato de obediência forçada ou, na maior das hipóteses, um ato de lealdade e de gratidão. À medida que o votante se dava conta da importância do voto para os chefes políticos, ele começava a barganhar mais e a vendê-lo mais caro. Nas cidades onde a dependência social do votante era menor, o preço do voto subia mais rápido. Os chefes eles não podiam confiar apenas na obediência e na lealdade e tinham que pagar pelo voto. O pagamento podia ser feito de várias formas, em dinheiro, roupa, alimento, animais. A crescente independência do votante exigia também do chefe político precauções adicionais para não ser enganado. Por meio dos cabalistas, mantinham seus votantes reunidos e vigiados em barracões ou currais, onde eles dava farta comida e bebida até a hora de votar. O cabalista só deixava o votante após ter este lançado seu voto. Os votantes aprendiam também a negociar o voto com mais de um chefe. Alguns conseguiam vendê-los a mais de um cabalista, vangloriando-se do seu feito. O voto, nesse caso, não era mais expressão de obediência e lealdade, era mercadoria, a ser vendida pelo melhor preço. A eleição era a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, uma roupa, um chapéu novo, um par de sapatos, no mínimo, uma boa refeição. O encarecimento do voto e a possibilidade de fraude generalizada levavam a crescente reação contra o voto indireto e a uma campanha pela introdução do voto direto.
Da parte de alguns políticos havia interesse genuíno pela correção do ato de votar. Incomodava-os, sobretudo, a grande influência que o governo podia exercer nas eleições por meio dos seus agentes em aliança com os chefes locais. Nenhum ministério perdia eleições, isto é, nenhum se via diante da maioria oposicionistas na Câmara. Nenhum ministro de Estado era derrotado nas urnas. Para poucos, no entanto, o que preocupava era o excesso de participação popular nas eleições. Alegavam que a culpa da corrupção estava na falta de preparação dos votantes analfabetos, ignorantes e inconscientes. A proposta de eleição direta para esses políticos tinha como pressuposto o aumento das restrições do direito ao voto. Tornava-se, sobretudo, de reduzir o eleitorado à sua parte mais educada, mais rica e, portanto, mais independente. Junto com a eliminação dos 2 turnos, propunham-se o aumento da exigência de renda e a proibição do voto analfabeto. Havia ainda uma razão material para combater o voto ampliado. Os proprietários rurais queixavam-se do custo crescente das eleições. A vitória era importante para manter o seu prestígio e apoio do governo. Para ganhar, precisavam manter um grande número de dependentes para os quais não tinham ocupações econômicas, cuja única finalidade era votar na época de eleições. Além disso, como vimos, o voto ficava cada vez mais esperto e exigia pagamentos vezes maiores. O interesse desses proprietários era de baratear as eleições sem pôr em risco a vitória. O meio para isso era reduzir o número de votantes e a competitividade das eleições. A eleição ideal para eles era a de pico de pena, barata, garantida, entre aspas, limpa. Além da participação eleitoral, houve, após a independência, outras formas de envolvimento dos cidadãos com o Estado. A mais importante era o serviço do júri. Pertencer ao corpo de jurados era participar diretamente do Poder Judiciário. Essa participação ela tinha alcance menor, pois exigia alfabetização. Mas, por outro lado, era mais intensa, de vez que havia 2 sessões do júri por ano, cada uma de 15 dias. Em torno de 80 mil pessoas exerciam a função de jurado em 1870. A prática também estava longe de corresponder à intenção da lei, mas quem participava do júri sem dúvida se aproximava do exercício do poder e adquiria alguma noção do papel da lei. A Guarda Nacional, criada em 1831, era sobretudo o mecanismo de cooptar os proprietários rurais, mas servia também para transmitir aos guardas um sentimento ou um sentido de disciplina e de exercício de autoridade legal. Estavam sujeitos aos serviços do guarda quase as mesmas pessoas que estavam ou que eram obrigadas a votar. Experiência totalmente negativa era o serviço militar no Exército e na Marinha. O caráter violento do recrutamento, o serviço prolongado, a vida dura do quartel, de que fazia parte o castigo físico, tornavam o serviço militar em outros países símbolos de dever cívico, um tormento de que todos procuravam fugir. A forma mais intensa de envolvimento, no entanto, foi a que se deu durante a guerra contra o Paraguai. As guerras são fatores importantes na criação de identidades nacionais. A do Paraguai teve, sem dúvida, esse efeito. Para outros brasileiros, a ideia de pátria não tinha materialidade, mesmo após a independência. Vimos que existiam, no máximo, identidades regionais. A guerra ela veio alterar a situação. De repente, havia um estrangeiro inimigo que, por oposição, gerava o sentimento de identidade brasileira. São abundantes as indicações do surgimento dessa nova identidade, mesmo que ainda em esboço. Podem-se mencionar a apresentação de milhares de voluntários no início da guerra, a valorização do hino e da bandeira, as canções e poesias populares. Caso marcante foi a de Jovita Feitosa, mulher que se vestiu de homem para ir à guerra, a fim de vingar as mulheres brasileiras injuriadas pelos paraguaios. Foi exaltada como a Joana d'Arc nacional. Lutaram no Paraguai cerca de 135 mil brasileiros, muitos deles negros, inclusive libertos. Página 44, 1801, Tropeço. Essa página, pessoal, para que o vídeo não fique muito grande, nós vamos estar lendo então no próximo vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado e que esse texto bem interessante venha contribuir em algum momento com alguma leitura, algum estudo que vocês estejam realizando, como no meu caso. Tenham um bom dia, pessoal, e até mais!